Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é o Timóteo, meu filho, e ele tá aqui comigo porque, ele tá acordado, a soneca dele já acabou e eu preciso gravar esse vídeo, e dois, porque o assunto de hoje é maternidade. Eu vou responder as perguntas que vocês me fizeram aqui no YouTube sobre esse tema, e vai ser um momento legal pra gente bater um papo sobre isso, apesar de eu ser uma mãe super jovem, né, bem recente aí. O Timóteo tem quase 6 meses, mas tem muita coisa legal pra gente conversar nas perguntas que vocês me fizeram. A primeira pergunta é: você sente falta de morar perto da sua família para ter uma rede de apoio com seu filho? Ou acha que isso de rede de apoio não é tão fundamental na maternidade? Assim, gente, eu acho que ter ajuda, a ajuda que você pode ter e a ajuda que você quer ter, é maravilhoso, é muito bom, mas eu não tive rede de apoio. Eu não vou dizer que eu senti falta de ter apoio. Eu senti falta da minha família no sentido de que eu queria compartilhar esse momento com a minha família. As minhas amigas, né, de Fortaleza, a minha família toda que é de Fortaleza, eu queria compartilhar esse momento com eles. Na questão do apoio, como eu disse, é claro que é bom ter ajuda. E o que eu tive de ajuda aqui em Caxias do Sul foi as irmãs da minha igreja. Sempre que nasce um bebê, elas fazem comida por uma semana pra família, né, que acabou de ganhar esse bebê. E isso foi uma bênção, foi muito bom, porque eu não precisei me preocupar com comida esses primeiros dias. E além disso, eu fiz a minha própria rede de apoio, porque eu congelei comida pra um mês, e isso foi ótimo. Mas falando da rede de apoio em si, eu acredito que é ótimo, como eu disse, você ter ajuda, mas que você não deve exigir isso como um direito. E você não deve se ressentir, né, de não ter a ajuda que você gostaria de ter, colocando a culpa das coisas que podem dar errado na sua vida na conta dos outros. Então, no final das contas, você precisa se responsabilizar pela sua própria vida, e a sua vida inclui, né, agora os filhos, o ter filhos. Então, é ótimo ter ajuda, mas você, eu acredito, não pode colocar usar isso como desculpa pra tudo. Então, eu não faço mais devocional porque eu não tenho rede de apoio. Eu não limpo a casa porque eu não tenho rede de apoio. Eu não faço isso porque eu não tenho rede de apoio. Então, é um ressentimento misturado com uma desculpa de colocar a culpa, né, nas costas de outra pessoa. Então, eu acho isso muito ruim e não vai te ajudar em nada, gente. Se você não tem rede de apoio, seja porque você mora longe da sua família, seja porque sua família realmente não quer te ajudar, é uma situação ruim, é uma situação triste. Mas ficar preso a isso, guardando isso no coração, vai te ajudar com alguma coisa? Vai. Então, o que eu acho? Você deve trabalhar, né, pensar, usar aí o seu intelecto que Deus te deu, glorificar a Deus com a sua cabeça e pensar diante das suas circunstâncias, o que você pode fazer para melhorar a sua vida, né? É congelar comida, é otimizar a limpeza da sua casa, é conversar melhor com seu marido para você dividir as cargas. Então, diante disso, o que você pode fazer? É investir em eletrodoméstico, eletroportátil para te ajudar a fazer as coisas mais rápido? É flexibilizar a sua jornada de trabalho? Eu sei que dependendo do contexto de cada um, isso vai ser mais fácil ou mais difícil. Mas você pode usar o tempo e a energia que você fica ali reclamando porque não tem rede de apoio para pensar em como você pode melhorar a sua vida. A próxima pergunta é da mesma pessoa e é a seguinte: pretende colocar seu filho na creche, pré-escola, ou vai assumir a educação dele em casa? Nosso desejo é sim fazer educação domiciliar, o homeschooling, por uma série de fatores, e o principal motivo é a questão do currículo, da gente poder escolher um currículo dentro ali da base nacional curricular comum, escolher métodos, escolher, né, colocar mais riqueza nesse conteúdo no currículo que a gente quer oferecer para os nossos filhos, de repente usar um currículo internacional também, um currículo bilíngue. Então tudo isso é uma riqueza, uma flexibilidade também que a gente pode ter com a educação domiciliar. Essa é a nossa principal motivação. E esse é o nosso objetivo. Eu posso falar por hoje, né? Talvez nossas circunstâncias mudem e as coisas precisem mudar, mas a gente quer muito fazer homeschooling. Mas, ainda que a gente não faça, que as circunstâncias mudem e a gente não faça, não pratique a educação domiciliar, o Timóteo não vai para pré-escola, a gente acredita muito que esses primeiros anos são muito importantes para a formação, né, ali da criança, e o melhor lugar para a criança estar é em casa, né? Tanto que a escola é meio que obrigatória a partir dos 4 anos, então pelo menos até os 6
o Timóteo vai ficar em casa, né? Mas isso não quer dizer que a gente vai deixar o nosso filho alienado da educação, muito pelo contrário. Mês que vem ele começa um projeto super interessante que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é já ali de estímulo, né, do que um bebê pode aprender. Ele vai começar aí com 6 meses e a gente pretende seguir esse currículo pelo menos até a alfabetização e depois a gente vai vendo o que a gente vai fazer. Eu compartilho com vocês mais detalhes, né, do Timóteo começando a estudar e fazer atividade de bebê, gente, não é estudar. Aí, mês que vem, aí eu compartilho esse processo com vocês. A gente sempre tem que fazer esse disclaimer quando a gente fala de maternidade. Eu tô compartilhando o que a gente decide fazer, né? O que a gente decidiu, o que a gente pretende. Eu tô compartilhando a minha realidade. Então, não quero dizer que você tá errado por mandar seu filho pra creche, pra escola, né? Tenho amigas que precisaram mandar aí com 6 meses já pra creche. E a realidade delas, né? E aí elas vão pedindo, graças a Deus, para viver dentro da realidade delas, e eu vou pedindo graças a Deus para viver dentro da minha realidade. Tem 2 perguntas aqui que são muito parecidas, eu vou juntar as duas. A primeira é: como soube que era o momento certo para ter seu primeiro filho? E a segunda é: certa vez você disse que quer uma família numerosa. Você e seu marido são abertos à vida ou tem uma quantidade de filhos pré-estipulada que gostariam de ter e quando chegar lá vão fechar a fábrica? Beijos. Essas 2 perguntas têm muito a ver, né? Eu posso começar respondendo que o momento certo que a gente soube que a gente queria ter filhos é o momento que a gente casou. A partir do dia 21 de dezembro de 2021, a gente sabia que a gente estava apto, né, a ter filhos. Eu acho que a gente tá no melhor cenário possível, que é um pai e uma mãe, né, casados, tementes a Deus, que, enfim, eu acho que esse é o melhor cenário possível para uma criança nascer. Então, o momento certo era aquele. Claro que existem nuances, né? Que existe contexto. Talvez a gente precisasse adiar uma gestação por fator X, fator Y. E aí entra a questão do sermos abertos à vida. A gente não usa essa nomenclatura, nós não nos consideramos abertos à vida. Mas tem uma série de princípios bíblicos que nós precisamos considerar nessa questão de ter filhos, de planejamento familiar. Eu não acredito muito, né, em regras do tipo, você precisa ter no mínimo tantos filhos, ou então você precisa ter uma penca de filho, porque isso nem tá no nosso controle, né? Isso não tá no nosso controle. Então, aqui em casa, desde o namoro, a gente conversa sobre isso. Aqui em casa não, né? Nas nossas casas, desde o namoro e agora na mesma casa, a gente segue alguns princípios que a gente vê claros ali na Bíblia. O primeiro princípio é: a vida vem do Senhor, né? Isso tá realmente nas mãos de Deus. Então, não cabe a nós determinar, nossa, eu vou ter só um filho, ou eu não vou ter nenhum filho, ou eu vou ter 4 filhos, porque a gente não consegue fazer isso. A vida vem do Senhor. Uma segunda coisa é: os filhos são bênçãos do Senhor. Durante todo ali o relato da história bíblica, nós vemos os filhos sendo louvados como bênçãos do Senhor. Porque o Senhor, né, Deus é o Senhor da vida. Só Ele é capaz de nos conceder esse presente, que é uma vida, um filho. Então tudo isso é bom e vem das mãos do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Então esse é um outro princípio que a gente segue. Um outro princípio é: nós, acreditando que nós podemos sim fazer algum tipo de planejamento familiar, devemos examinar o nosso coração. Qual é a razão pela qual eu não quero ter filho? Qual é a razão que me faz querer adiar um filho para depois da faculdade, depois que eu viajar para conhecer o mundo, depois que eu tiver uma casa toda mobiliada, quitada? Qual é a razão? O que me leva a querer isso? Será que esses desejos são corretos? Então, nós tentamos constantemente colocar as nossas motivações diante de Deus. E aqui abre um parênteses, né? Tem muita gente que diz: mas querer ter filho também pode ser um ídolo, né? Também pode ser uma motivação errada. Claro, a gente pode fazer tudo de ídolo, né? Mas essencialmente filhos são coisas boas. A gente pode deturpar isso, mas essencialmente filhos são coisas, né? Coisas não, são pessoas, são dádivas boas do bom doador da vida, que é o Senhor. Então a gente segue esses princípios que nós vemos revelados nas Escrituras. Uma outra coisa que a gente pensa é: se a gente vai planejar, espaçar a gravidez, adiar, né? O que a gente vai fazer para isso? Adiar ou até pensar em ter filhos, né? O que a gente vai fazer para isso? Métodos? Será que esses métodos estão de acordo com a ética cristã? Será que eu estou prejudicando o meu corpo, prejudicando o meu bebê ao usar esses tipos de método? E aí você deve estudar métodos de planejamento familiar. Eu não gosto da palavra contraceptivo, porque parece que eu tô contra a existência da vida, né?
você deve estudar, não apenas do ponto de vista de qualquer médico que você vê por aí, mas do ponto de vista da ética cristã também. Quais são as implicações desse método? O que ele faz no meu corpo? O que ele faz com possíveis gravidezes, né? Então você deve considerar tudo isso, é uma coisa que a gente procura considerar. E a gente acredita também que Deus vai nos guiando, nos dando sabedoria momento a momento. E aí, respondendo à pergunta, a gente tem uma quantidade de filhos em mente? Não. O nosso desejo é ter uma família numerosa, né? Que é por todos esses motivos que eu já falei pra vocês. Porque filho é uma bênção, porque ter uma casa cheia é uma bênção. Nós não temos uma quantidade de filhos em mente, porque eu posso chegar aqui pra vocês e dizer, a gente quer ter 4 filhos. E aí eu não tenho mais nenhum filho além do Timóteo. Aí eu posso dizer pra vocês, eu não quero ter mais nenhum filho. E aí Deus manda, apesar de todas, né, as coisas que a gente tenta fazer, aí Deus manda, né? Então, gente, quem sou eu pra predeterminar uma quantidade de filhos? Aconteceu uma coisa na minha vida que deixou muito claro pra mim que eu não sou capaz de gerar vida. Eu não sou capaz de sustentar uma vida, né? Então, quem sou eu pra predeterminar a quantidade de filhos que eu vou ter? Eu não tô dizendo que é errado você pensar assim, meu desejo, não sei, eu tenho um número aqui na cabeça. Mas isso tem que estar muito submetido a você pensar que é Deus quem pode te conceder uma vida, né? A vida é realmente um milagre. E é realmente Deus quem concede isso. Eu, né, fiz aí uma explicação enorme para responder essa pergunta, porque eu acredito que o negócio é muito mais amplo. O negócio é muito mais amplo. A gente deve considerar várias verdades bíblicas quando nós pensamos nessa questão dos filhos, e nós devemos considerar quem é que tá moldando a nossa mente a respeito de filhos. Porque a gente vive numa cultura extremamente antinatalista, extremamente contraceptiva, essa mentalidade contraceptiva, né? E eu não tô dizendo aqui que métodos, né, são errados, mas essa mentalidade de não, eu vou evitar a vida, ou eu vou predeterminar, marcar data, marcar hora, né? Tem muita gente que diz assim, parei de usar aqui qualquer método anticoncepcional, qualquer método contraceptivo, e aí eu queria engravidar já, e Deus não mandou, passou 1, 2, 3 meses, aí eu sim, tu é Deus agora? Agora é tu que manda, né? Tu que marca no horário, tu que marca no calendário o dia que tu quer ter um filho. Então eu acho que, antes de tudo, ter esses conceitos de filho, de vida, de provisão divina, muito bem fundamentados na sua mente, é o que deve, né, te nortear nessa questão. Todo esse conjunto de princípios é o que a gente chama de sabedoria bíblica. E a partir disso nós podemos aplicar essa sabedoria bíblica, esses princípios, ao nosso contexto. Porque claro que tem situações em que você vai precisar, né, espaçar uma gravidez, adiar uma gravidez. Tem situações que você não vai mais realmente poder ter filho. E aí você vai, né, submeter tudo isso a essa sabedoria bíblica. Gente, ficou enorme essa resposta. Tem uma pergunta aqui muito interessante que é: o que você pensa sobre a exposição de sua família nas redes sociais? Você estipula algum limite para isso? Um beijo em vocês e que Deus abençoe. Um beijo, Ana Paula. Eu penso sim, a gente pensou bastante, né, o Pedro e eu, para estipular alguns limites. A gente, por exemplo, não tem problema de mostrar o rosto do Timóteo, não é algo que nos deixa mal, a gente sabe das coisas ruins que podem acontecer, mas a gente tem alguns limites, sim. Então, uma coisa que a gente tem muito clara aqui em casa é que a gente jamais quer constranger o nosso filho. Nós jamais queremos ferir a dignidade que o nosso filho tem, mesmo tão pequeno, a dignidade que ele tem porque ele é imagem e semelhança de Deus. Então a gente não quer compartilhar momentos constrangedores do nosso filho. Eu filtro muito o que eu quero falar com vocês, né, a respeito do Timóteo, até dos perrengues. Não é que eu filtro os perrengues, é que, por exemplo, quando ele estiver mais velho, momento de birra, eu não vou aqui detalhar as birras do meu filho, eu não vou expor o meu filho chorando, fazendo birra, não vou fazer isso de maneira nenhuma, porque ele é uma pessoa digna, né, e ele precisa de proteção. Quem é que está encarregado de protegê-lo? Somos nós, né? Então eu não posso macular, né, a dignidade do meu filho, porque ele precisa de proteção, ele não sabe se defender. E nós, né, como pais, temos que fazer isso. Nós não temos, além dessa questão do constrangimento, né, do expor coisas desnecessárias,
Nós não temos nada muito claro, mas também é uma coisa que a gente vai vendo, né, muito no decorrer dos anos, à medida que as coisas forem se desenrolando, mas via de regra a gente não tem problema nenhum em expor o rosto, algumas situações com ele. Próxima pergunta, você acha que sua vida com Deus mudou um pouco depois de ser mamãe? Eu acho que sim e não, né? Não é um Deus novo, mas é uma Gabriela com coisas muito novas na vida. E lá no começo eu já vi muita mudança no sentido de depender de Deus. Parece que eu dependia, como eu tive muito problema com a amamentação e as sonecas, o sono do bebê é muito incerto no comecinho, você sente assim na pele muito forte essa urgência de depender de Deus. Então você ora pedindo por cada mamada, você ora pedindo para o bebê dormir, então você ora assim, entregando tudo a Deus, sabendo que você não sabe de nada se você é mãe de primeira viagem, você não tem experiência nenhuma, né? Então tudo é muito incerto. E aí você joga tudo nas mãos de Deus, né? Na verdade, tudo tá sempre na mão dele. A gente vai aprendendo um pouquinho e a gente acha que a gente tem controle sobre alguma coisa, mas tá tudo na mão dele. E essa dependência fica muito escancarada, sabe? Até na questão de segurança, assim, de saúde mesmo. Toda vez que eu vou botar ele pra dormir, que eu vou orar, eu oro pedindo a Deus pra cuidar dele enquanto ele dorme, enquanto nós dormimos. Porque é isso, a gente pode deitar e descansar, porque é Deus quem cuida da gente. Quando o Timóteo tá dormindo, a gente não pode fazer nada, né? Nem quando ele tá acordado. Mas, tipo, é Deus quem vai cuidar dele e eu tento exercer essa dependência de que meus filhos são do Senhor, né? Os que a gente via ter, além do Timóteo, e eu tento exercer essa dependência e isso ficou muito escrachado aí na maternidade. Qual conselho você daria hoje pra Gabi de antes, né? Antes da maternidade. Eu não vou dizer aquele durma, né? Pelo amor de Deus, eu detesto quem chega falando essas coisas. Aproveita pra dormir. Parece que a nossa vida vai acabar, né? Detesto esse tipo de conselho. O conselho que eu daria é ter menos medo. Só que ia ser mesmo que nada. Porque quando uma coisa é nova pra você, você vai ter medo. Você vai ter receio. Então ficar ali, ai, será que eu tô acertando nisso? Será que eu tô acertando naquilo? Na verdade, o conselho que eu daria é relaxe. Tente fazer o mais certo que você conseguir. Não é relaxar na mediocridade. Não é relaxar, eu vou fazer qualquer coisa aqui com meu filho. É relaxar sabendo que você tá fazendo o seu melhor. Então dê o seu melhor e relaxe. Próxima pergunta é: como lidar com os constantes ataques ideológicos às crianças hoje? Você já pensou em homeschooling? Sim, já respondi essa pergunta do homeschooling, né? Queremos muito fazer também por essa questão ideológica, mas principalmente por causa de currículo, riqueza de currículo, essas coisas, né? Porque eu sei que são ataques, né, que as crianças têm, criança, adolescente e tudo mais, mas eu acredito que os pais são responsáveis pelos filhos. Acredito também que é muito fácil você mandar o seu filho para a escola e aí você achar que a escola vai educar e aí você fica surpreso quando seu filho vem com ideias estranhas, né, erradas, e aí você fica, meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu vi um vídeo esses dias de uma missionária da CRU. CRU é uma organização tipo a ABU da vida, né? Que evangeliza em universidades. E aí ela diz que muita gente vai agradecer ela, dizendo assim, é muito importante o seu trabalho, porque a faculdade, a universidade corrompe o jovem se desvia quando ele tá ali na universidade. E aí ela diz que virou para essas pessoas e disse assim, seu filho entrou na faculdade ali com 17, no mínimo 17 anos. Ele passou 17 anos com você e ele se desviou no primeiro semestre da faculdade. Você acha mesmo que foi a faculdade que desviou seu filho? Então, gente, é uma responsabilidade enorme. Seja o seu filho, né? Esteja seu filho na escola, esteja seu filho em casa. É uma responsabilidade enorme e eu falo isso pensando no peso dessa responsabilidade, sabe? Então, eu acho assim uma tristeza o cenário da educação pública e privada no Brasil. Sinceramente, eu tava vendo aquele Encontro Nacional da Educação que traçou metas para os próximos 10 anos. No Brasil, as pessoas não sabem ler. As alfabetizadas não sabem ler, interpretar o que tá ali. As pessoas não sabem contas básicas. As pessoas não sabem nada a respeito de conhecimentos gerais. E aí as pessoas estão preocupadas em questões de gênero, umas questões assim, que eu fico pensando, gente, os alunos de vocês, né, que eram professores ali, chegam com 12 anos, 10, 12 anos e não sabem ler. E vocês estão querendo ensinar coisa de gênero, né? Então, gente, eu acho um absurdo, eu vejo coisas assim terríveis em muitas escolas, alunos de EBD nossos aí que falam das coisas que eles têm que enfrentar na sala de aula e eu fico assim chocada. Então eu acredito que o homeschooling é um excelente caminho, não para você colocar o seu filho numa bolha, mas para você dar o melhor espaço para ele formar
né, a personalidade dele, quem ele é, e construir a identidade dele em Cristo acima de todas as coisas. Eu acho o homeschooling excelente. Mas se você não tem condições ou não quer fazer isso, aí, gente, a responsabilidade do pai, como eu disse, vai ser na escola ou em casa, né? É forjar Cristo naquela criança. É ensinar o caminho para aquela criança. E tentar, da melhor maneira possível, acompanhar essas questões na escola, né? Não é jogar para a escola. Isso aí, eu acredito piamente. Se a gente precisar colocar o Timóteo, filhos que a gente vier a ter na escola, eu acredito que a responsabilidade de educar não vai ser da escola. A responsabilidade vai continuar nossa, né? A escola vai ter um papel de ensinar coisas, mas a responsabilidade principal é nossa, e eu acredito que é assim que a gente pode se defender desse tipo de ataque que é realmente triste. A próxima pergunta é: o que você pensa sobre métodos contraceptivos naturais para espaçar gerações? No período pré-casamento ou início, se preocupou muito com isso ou queriam filhos logo? Se sim, como foi para você o preparo? Gente, eu uso, né, usava e uso o MOB, que é o método de ovulação Billings. É um método que eu acho maravilhoso, que toda mulher deveria ter conhecimento. Por quê? Independente de ser casada ou solteira. Porque é um método que vai te ensinar como é que teu corpo funciona. Então, gente, tá aí uma coisa que a gente deveria aprender na escola, né? Muito, muito mais do que coisas que estão ensinando por aí. Toda mulher precisa entender o que está acontecendo com o corpo dela. O que acontece ali durante cada mês. Nós somos cíclicas, né? Então a gente precisa entender o que acontece em todo esse ciclo. E o MOB nada mais é do que a observação desse ciclo. Então eu acho um conhecimento maravilhoso para toda mulher. Toda mulher precisa saber como é que o corpo dela funciona. E eu fiz um curso sobre o MOB no começo, antes do casamento, né? Então não era uma coisa que eu ia casar e ver o que acontecia. Eu fiz um curso antes do casamento. O doutor Felipe Duarte. Ele é católico, então tem coisa que eu discordo dele, mas ele é um médico. Então o conhecimento médico dele, assim, olha, explodiu minha mente. Muito bom mesmo o curso dele. E se eu me preocupei com isso? Sim, porque como eu disse, tudo o que eu falei aqui sobre essa questão de planejamento familiar já estava nas nossas mentes desde o namoro. E eu queria, né, ter o conhecimento científico que ia me dar a capacidade de gerenciar a minha fertilidade, digamos assim, da melhor maneira possível, fazendo escolhas sábias, tudo isso pensando que nós estamos aí debaixo da vontade de Deus. Pergunta de um homem, do Márcio Santana: quais as ações e atitudes do marido pai mais estão ajudando a mamãe? Assim, gente, eu não vou problematizar, dizer que pai não ajuda, pai é pai, pai cria, nem vou entrar nessa questão aí de problematizar isso, mas o Pedro trabalha em casa e isso é maravilhoso porque os intervalos que ele tem, ele pode ficar com o Timóteo pra eu fazer alguma outra coisa que eu não consigo fazer, tipo gravar este vídeo, que eu comecei gravando com o Timóteo, mas ele chorou muito, e aí eu dei ele pro Pedro ficar com ele. Então, essa disposição de toda a vida da mulher muda quando ela tem um filho. E às vezes, pro pai, isso não é tão natural. A vida dele mudar também. Ele perceber que a rotina, tudo que ele faz vai ser afetado, né? Não é só ele trabalhar, digamos assim, para comprar alguma coisa pro filho. A vida dele é afetada, né, também. Então, graças a Deus, o Pedro tem muito claro isso, que ele precisa... É muito engraçado, por exemplo, quando ele vai pra academia. Ele vai pra academia, ele volta, ele fica com o Timóteo e eu vou, né? Então, do mesmo jeito que ele precisa fazer as coisas dele, eu também preciso fazer. Muitas vezes, a gente orquestra ali as mamadas, né, pra eu amamentar o Timóteo e, por exemplo, tomar um café com as minhas amigas. E aí, muitas vezes, as irmãs lá da igreja riam muito, que eu chego sem o Timóteo nos rolês. E aí, muitas vezes, o Pedro fica com ele. Na maioria das vezes, o Pedro fica com ele. E aí, eu saio, né? Dá tempo eu sair, resolver alguma coisa, passar umas 2, 3 horas fora e voltar pra casa. Isso é bom, é um respiro, né? Pra, de repente, eu sair com as minhas amigas, resolver alguma coisa, sem precisar de toda a parafernália que é sair com um filho, né? Levar um monte de coisa. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu vou voltar pra faculdade agora. É mais uma coisa aí que eu conversei com o Pedro e ele vai me dar todo o suporte necessário pra isso. Então, gente, casamento é os dois se doando 100%, né? Não é um fazendo 50 e o outro fazendo 50. É os dois dando o seu máximo. Então, o máximo do Pedro vai ser ficar com o Timóteo ali 1 horinha pra ir pra academia. O meu máximo é ficar com ele o dia inteiro. É um exemplo de como as coisas funcionam e na nossa rotina funciona assim. Então, o que eu poderia dizer para um pai, futuro pai, é: dê o seu máximo pelo seu filho e pela sua esposa. Não pense que, eu já fiz um pouquinho aqui e eu não preciso fazer mais nada.
O que você pode fazer para deixar sua esposa descansada, para ajudá-la, sabe? Graças a Deus, o Pedro vê muito assim quando eu tô sobrecarregada, e ele mesmo pega o Timóteo e diz: vai fazer alguma coisa, vai comer alguma coisa boa, vai assistir alguma coisa, né? Vai ficar de perna pro ar, vai tirar um cochilo. Então, é você, como pai, realmente estar lá pela sua família, né? Pela sua mulher, pelos seus filhos. E realmente isso daí, eu saber que eu posso pedir isso a ele sem que ele fique chateado, sem que ele fique, ai, de novo vou ter que ficar com esse filho, né? Então eu acho que isso é uma mentalidade boa, uma ação boa, uma atitude boa aí dos papais. Qual conselho você dá para mamães de primeira viagem ou para aquelas que querem muito ter filhos, sabem da bênção que é tê-los, mas também têm suas inseguranças? Eu digo pra você que é muito normal ter insegurança, né? Filho é uma coisa que vai mudar toda a sua vida, mas eu também digo que uma coisa que a gente perdeu muito é a gente separa muito o casamento de filhos. Então, eu me caso, essa foi uma decisão que eu tomei na minha vida, e aí eu vou começar a pensar em filho, vai começar toda aquela questão de ter ou não ter, quando ter, nanã. Quando você casa pensando que filhos são a consequência normal do casamento. Claro que você pode ter algum problema de fertilidade, alguma questão que te impeça de ter filhos, mas filhos, via de regra, estão super atrelados a casamento. Quando você encara isso de maneira normal, esse é o normal da vida, isso pelo menos me ajuda, né? Eu, por exemplo, hoje em dia, eu não consigo raciocinar como é ter 2 filhos. Eu fico assim, meu Deus, como é que dá conta? Aí eu penso que tem gente que tem 3, 4, 5, né? E as pessoas dão conta. Hoje em dia eu não consigo, minha cabeça de mãe só de um não consegue raciocinar isso. E eu tenho minhas inseguranças, né, de ter mais filhos. Mas quando eu paro e penso, isso é normal. As pessoas têm filhos, né? Isso me ajuda, né, a encarar isso como uma coisa normal. E eu também diria para você pensar as suas inseguranças. Pensar que isso é normal, mas também pensar se você tá, de repente, pensando alguma coisa errada sobre filhos, se você tá desconfiando da providência de Deus, ou se é a insegurança normal de que você nunca teve um bebê e que você não sabe como cuidar de um bebê. Isso daí, gente, é bem normal. Teve mais perguntas sobre rede de apoio, se eu tive rede de apoio no puerpério. Como eu disse, eu tive essa semana aí de comidas que as irmãs da igreja fizeram pra mim. E assim, elas também se colocaram à disposição, do tipo, Gabi, tu precisa que alguém, se tu precisar que alguém limpe a tua casa, né, que alguém vai te dar uma ajuda, pode me chamar. Não precisei chamar ninguém, mas as irmãs da minha igreja estavam à disposição e eu fui minha própria rede de apoio, porque a Gabi de antes cozinhou pra Gabi de depois e eu congelei um monte de comida, tem todo o processo aqui no canal. A próxima pergunta é sobre rotina. Como foi a adaptação com o bebê conciliando atividades domésticas, trabalho, igreja, outras demandas da vida? Eu tentei fazer uma rotina mínima. Eu fiz um plano pós-parto. E aí, nesse plano pós-parto, eu fiz todas as minhas... o que eu queria congelar. E eu fiz também uma rotina básica de limpeza da casa para eu fazer ou para o Pedro fazer. E fiz também uma rotina mínima. Na primeira semana com o Timóteo, essa rotina mínima consistia em acordar, escovar os dentes, lavar o rosto, se possível, trocar o pijama, tirar o pijama, porque isso é muito importante pra mim. Se eu passo um dia de pijama, pra mim, minha vida deu errado, sabe? Então, não consigo me olhar de pijama e ficar bem. Então, se eu pudesse tirar, trocar o pijama e ter um momento devocional. Isso podia ser 10 minutos, 1 minuto, ler ali 2 versículos bíblicos. Então, todo dia eu tentava executar essa rotina mínima, que também incluía conversar com o Pedro. Isso foi muito importante pra minha cabeça, manter esses momentos aí de casal. E aí, à medida que as coisas foram se estabelecendo, eu fui adicionando coisas a essa rotina. Então, primeiro, eu adicionei voltar com algumas coisas da casa, eu adicionei cozinhar, eu me preparei também, eu não tive muito licença maternidade, mas aí eu também voltei a fazer algumas coisas de trabalho. Tudo isso aí eu fui fazendo à medida que as coisas iam melhorando. Ainda uma pergunta sobre rotina. Vi você comentando que a rotina do Timóteo mudou de manhã. Como está fazendo o seu devocional individual agora que ele fica acordado logo bem cedo? Parabéns pelo canal, tem me edificado muito, Deus abençoe. Fico muitíssimo feliz que você é edificada aqui pelo canal. E realmente, gente, ele acordava ali 5, 5 e meia, mamava e voltava a dormir. E eu tinha ali 1h30 pra fazer meu devocional, ler, tomar café da manhã, me arrumar e tal. E agora ele acorda entre 5 e 5 e meia e fica acordado. E aí, o que eu tenho feito com ele? Eu tenho feito devocional com ele. Só que assim, eu tenho reduzido muito o devocional. Antes eu fazia anotação, escrevia e tal. Mas agora eu leio com ele. Eu leio em voz alta a Bíblia pra ele, eu oro com ele.
né? E é isso que eu faço, é assim que eu tenho feito meu devocional. E aí eu vou tentando, tomo café da manhã, boto ele no carrinho, vou me arrumar. Não é sempre que eu consigo me arrumar cedinho de manhã, mas aí eu boto ele em cima da cama e vou me arrumando ali com ele. Às vezes ele tá mais choroso, às vezes ele tá menos choroso, mas o devocional é ali a primeira coisa que eu faço. E aí leva bem menos tempo do que levava, né? E aí eu vou adaptando também de acordo com a realidade que vai mudando. É isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem até aqui. Esse vídeo ficou enorme. Eu espero que você tenha gostado, aprendido alguma dica, né? Que tenha gostado aí do bate-papo sobre esse assunto. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Isso é muitíssimo importante. Dá um like nesse vídeo. Isso é muito importante também. Você apoia muito o meu trabalho aqui na internet. Através dessas ações muito simples. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.